executivo realmente é conscientizado da importância de ter esses protocolos dentro de cada hospital. Cada um aqui representa o seu hospital. E a gente vai começar bem simples dizendo o que é o TEV, né? Apesar de ser a rotina de todo mundo ouvir falar, o que engloba esse TEV? Então a gente sabe que o TEV engloba 3 entidades de patologias, né? A gente engloba a questão do tromboembolismo pulmonar, né? Da embolia pulmonar como um toda, a trombose venosa profunda e a questão das tromboses associadas aos catéteres, os catéteres centrais, né? Os catéteres profundos. Pode passar, por gentileza. Então a gente vai falar um pouquinho da epidemiologia para a gente poder entender a importância disso, tá? Os dados brasileiros, eles mostraram alguns, são poucos, né? Não tem tantos dados assim, de estatística, até realmente, mesmo em termos de custo, de quanto isso gera para a gente, então eu vou mostrar dados americanos, tá? 2 milhões por ano, de pessoas desenvolvem trombose venosa profunda. Desses pacientes, 600 mil vão evoluir para uma embolia pulmonar. 300 mil óbitos são decorrentes da trombose em si ou das suas próprias complicações, né? Tipo, o paciente pode não morrer no primeiro momento de uma embolia pulmonar ou de uma TVP, mas ele pode vir a ter complicações futuras de uma síndrome pós-trombótica, vir a infectar, gerar uma reinternação e vir a gerar um óbito. Tá? Então, o valor que é gasto por ano em relação ao TEV, se gasta 15,5 bilhões por ano, 25.500 dólares, né? A gente está falando em dólares, uma média de custo de pacientes. Então, realmente, assim, a gente vê que é um custo alto para algo que a gente pode estar evitando, né? Por favor. Então, a gente sabe que, assim, muito desses dados, às vezes, você nem consegue ter, porque a embolia pulmonar, ela já é fatal nos primeiros 30 minutos. Então, às vezes, o paciente foi a óbito, foi infartou, aconteceu. A gente, às vezes, perde essa estatística desse primeiro momento, porque os pacientes acabam falecendo, né? Então, eu acredito que os dados sejam até maiores, tá? Em decorrência disso. E a gente sabe, conforme eles mostraram, é a maior causa evitável de morte dentro do hospital. 10% de toda a mortalidade intra-hospitalar está relacionada a alguma dessas 3 entidades do TEV, tá? Então, pode passar, por gentileza. A gente também, é importante a gente ver que, assim, o TEV, além da questão do óbito, é um motivo também de reinternação, né? A gente vai falar mais pra frente que, às vezes, o paciente não faz TEV naquele momento da internação, mas ele vem a fazer depois dos primeiros 7 dias a 10 dias e esse paciente precisa ser reinternado. Hoje, esses dados são de pacientes que não estavam recebendo nenhum tipo de tromboprofilaxia. Então, mesmo no paciente clínico, é uma prevalência muito alta, né? Principalmente, a gente admitir em pacientes que fazem parte cirúrgica, cirurgias ortopédicas ou mesmo cirurgias oncológicas, que são pacientes que têm um índice muito alto de trombose mesmo, e acaba ficando subestimado. Pode passar. Então, assim, o que é importante? O pior inimigo é aquele que a gente não conhece, né? Então, quando a gente mexe com trombose, é muito importante a gente falar para todo mundo aqui, é da área médica, mas a tríade Virchow, por favor, que a gente acaba expondo o nosso paciente a isso, né? Existem os fatores do próprio paciente inerente a ele, que ele traz. É um paciente que internou, que já tem uma maior chance de ter uma coagulabilidade, que é um paciente com câncer, ou um paciente, uma gestante puerpéria, faz uso de anticoncepcional. Estase, isso aí eu não preciso dizer, o paciente internado, que é o foco nosso hoje, dificilmente ele não vai ter uma imobilização, né? Então, a gente já está agregando a questão da estase. Obesidade, o IMC acima de 30 já estaria aumentando o risco desse paciente. E lesão nós mesmos causamos na própria internação. Ou a gente vai fazer uma cirurgia, ou punciona esse paciente, ou mesmo ele acaba adquirindo uma própria infecção dentro do hospital. Pode passar. Então, acontece a formação desse trombo. Esse trombo pode migrar, virar um êmbolo, e esse êmbolo é essa embolia pulmonar, né? Por gentileza. Então, todos os protocolos, acho que não está dimensionado, né? Talvez se ele tivesse que afastar um pouquinho mais o retroprojetor. Está fora. Uhum. Tá, isso. Muito obrigada. É porque senão os próximos vão ficar igual. Então, assim, os fatores de risco. Existem fatores de riscos inerentes ao próprio paciente, que ele traz isso consigo, né? É um paciente que teve um histórico de TEV, é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, tem uma idade acima de 40 anos, já, você vai ver que nos protocolos a gente já considera isso.
É um paciente que tem uma condição prévia e a gente vai expor ele a outras condições, fatores que vão estar ocorrendo nessa internação. Então, todos esses fatores de risco, eles foram estudados em vários ensaios clínicos, a gente utilizou ele para fazer critérios. Então, nesses critérios que a gente vai falar, qual que é o nosso papel na prevenção do TEV, né? A gente já sabe, então, que o TEV vale a pena pelos custos que ele gera para o paciente, para o hospital, as complicações que ele pode vir a ter, a questão dos óbitos, das reinternações, vale a pena a gente intervir. Então, vale a pena a gente ver que pelo índice de TEV, pelo fato de ser algo evitável, pelo aumento do número de mortes, e aumentar esse tempo de internação, gerando um custo maior, uma conta maior para o paciente e para o hospital, vale a pena a gente fazer a profilaxia, né? Hoje, então, assim, ó, o que acontece? Já existem protocolos, né, conforme ele falou, existe já o Safety Zone, já existem campanhas, assim, se você olhar, todos contra o TEV, já tem várias redes de hospitais, aqui a gente está começando, né, o objetivo é esse, é que a gente traga o que já existe para cá para dentro, para Florianópolis. Se você for entrar em grandes redes como a Rede DOR no Rio, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, ele já tem esses protocolos, são protocolos que estão disponíveis na internet, então é fácil de acessar para todo mundo. Como é que funciona mais ou menos a logística de um paciente internado? Esses protocolos, eles são feitos em todas as unidades. Desde o paciente que permanece apenas na unidade de emergência, de hospital-dia, até mesmo protocolos para pacientes que vão estar internados e pacientes que vão estar em terapia intensiva, né? Como funciona isso? As equipes são sempre equipes multidisciplinar, não é algo que depende apenas do médico, pelo contrário, tem que ter a equipe mesmo, porque realmente um não consegue, né? Precisa ter muitas pessoas para que isso funcione. Vamos dar um exemplo, esse é mais ou menos como funciona o algoritmo de um paciente que vai entrar para o setor de internação. Primeira coisa vai ser avaliado. É avaliado inicialmente pelo enfermeiro. Esse paciente vai entrar no protocolo de TEV 1 ou 2. O que é isso? É o protocolo de TEV clínico ou o protocolo de TEV cirúrgico? Porque são escalas diferentes de pontuação. Nós vamos falar da escala tanto de Pádua quanto a escala de Caprini. Então, primeira coisa, é um paciente clínico ou um paciente cirúrgico? Tá, vamos seguir o fluxograma. É um paciente que não entra por critério nenhum no protocolo. Tudo bem, ele vai permanecer internado. 24 horas após essa primeira avaliação, é feita novamente uma reavaliação pelo enfermeiro. Não, esse paciente ele já possui critérios que encaixem ele dentro do protocolo. Como é feito isso? Então, o enfermeiro aciona o médico assistente, é o médico, no caso, que internou esse paciente, é o responsável por ele. Na ausência desse médico conseguir cumprir as 24 horas iniciais para que esse paciente já possa estar dentro do protocolo, é acionado o médico do andar, o hospitalista, né? Então, esse médico do andar vai lá e vai prescrever. Isso, na verdade, entra no prontuário eletrônico. Uma vez que ele incorporou o protocolo de TEV, ele vai colocar paciente protocolo de TEV, já vai abrir na prescrição dele o que vai ser feito. Se vai ser uma profilaxia farmacológica, se esse paciente precisa de farmacológica mais mecânica, qual é a dose. Essa prescrição vai para a farmácia. Na farmácia vai ser verificado, peraí, doutor, esse paciente ele é um paciente de cirurgia bariátrica. No protocolo, diz que a dose tem que ser dobrada. Então, existe uma fiscalização de toda a equipe multidisciplinar para que a coisa funcione corretamente, tá? E essa reavaliação, ela é feita a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas, vai ter um enfermeiro. Ah, esse paciente agora, ele aumentou o critério. Esse paciente não vai poder mais ser só com a profilaxia, no caso farmacológico. Vamos associar uma mecânica. Então, isso é uma dinâmica de algoritmo que funciona bem e que já funciona em outros lugares, que dá para ser feito pelo fato de que, uma vez que entrou para o protocolo, vai estar ali pronto, não vai gerar uma demanda maior de mais profissionais, basta unir os que já tem, tá? Vamos passar ao próximo. Então é isso. Então, de acordo com o protocolo que vai ser, a gente utiliza uma escala, né? Hoje se utiliza, segundo a nona ACCP, que é o que a gente utiliza, que é a última, né? Apesar de ser de 2012, é a última. Os pacientes clínicos, a gente pontua eles de acordo com essa score de Pádua, e os pacientes cirúrgicos, a gente utiliza uma score de Caprini. Vamos falar um pouquinho sobre eles.
Então, assim, segundo então as ACCP, a gente já sabe que quase que todos os pacientes internados, pelo menos um fator de risco desses scores que eu falei, ele vai ter. Sendo que 40% às vezes tem 3 ou mais. Então a gente às vezes subestima o paciente. Como, por exemplo, próximo, paciente que, vamos falar o paciente clínico, né? No caso, score de Paddle. A gente utiliza 11 fatores. A gente foi visto os 11 fatores que mais pesam dentro desse paciente clínico. E a gente dá pontuações. A pontuação vai de 1, 2 ou 3. A somatória dessa pontuação é que vai determinar se esse paciente é ou não de alto risco. Um score de mais de 4 já considera esse paciente de alto risco. E uma coisa muito importante de observar, que acho que isso aí é para todos, né, que todos os pacientes internados acabam acontecendo isso, é a questão da mobilidade. Passa o próximo para mim, por gentileza. A mobilidade já dá, a imobilidade, a questão do paciente não conseguir deambular, ter uma mobilidade reduzida por estar internado, já dá a ele 3 pontos. Que paciente que está internado que consegue caminhar muito? Não consegue. Até pela logística do hospital. Então, tá aí uma área que a gente tem que estar atuando, tem que estar em cima. Fisioterapia, olha, vamos botar horários para o paciente caminhar. Isso tem que estar, por o paciente estar no protocolo, isso vai estar lá na prescrição dele. Esse paciente dessa aula vai caminhar nesse horário, nesse corredor que não atrapalha a rotina da enfermagem. Também não dá para a gente, né, virar corredor de hospital, virar, né, agora beira-mar. Mas tem que montar a rotina de modo que a gente consiga isso. Então, 3 já é uma pontuação alta. Mais um fator ali, ele já caiu como de alto risco. Então, os fatores principais que são analisados para o paciente clínico de Paddle é o paciente que está com câncer, paciente que já teve um histórico prévio de algum evento do TEV, tá? Ou paciente que tem doenças hematológicas da trombofilia, pacientes que sofreram alguma cirurgia ou algum tipo de trauma no último mês, né? Então, isso tudo a gente vai marcando como escala no computador, então é simples de fazer, né? Não tem nenhuma dificuldade. A idade acima de 70 anos, paciente com insuficiência cardíaca ou respiratória, IAM ou IVC, né? As internações, as infecções ou doenças reumatológicas, a questão da obesidade, MC acima de 30, não é nenhum MC de muito mais alto, e pacientes que usam hormônio. Então, pensa no paciente, uma mulher jovem que foi internar, vai ficar trancada no quarto e usa anticoncepcional, ela já é de alto risco. Quantas a gente não tem, às vezes aqui interna até para uma cirurgia plástica, né? Então já é considerado uma paciente de risco. Próximo. Já os pacientes cirúrgicos, o que ficou como definido para que a gente mais utiliza a escala é a escala de Caprini, tá? A escala de Caprini, além dos fatores que a gente utiliza, dos fatores clínicos do paciente, a gente utiliza também o tipo de cirurgia. Além das doenças prévias que o paciente carrega, que ele já traz consigo para o hospital, a gente vai utilizar o que ele vai fazer, né? E aí, somando a isso, novamente, do mesmo jeito, a gente faz somatória de pontos. Né? Paciente com 4 também já entra para fazer profilaxia. Então, passa por gentileza para eu mostrar como eu faço no meu consultório, né? Porque como a gente ainda não tem um protocolo aqui em Santa Catarina, quando eu recebo um paciente no consultório que veio para mim de uma carta de um colega, de um paciente que vai fazer uma artroplastia de quadril, de joelho, ou uma cirurgia plástica, eu já tenho que utilizar Caprini. Imagina no paciente que está internado no hospital a gente não utilizar isso. Né? Então, se no próprio consultório a gente já tem essa prática de estar utilizando e já mostrando qual é o risco que esse paciente tem para essa cirurgia letiva que ele for fazer, imagina um paciente que está ali internado para fazer uma cirurgia e a gente não faz isso, tá? Então, hoje, a gente vê que, assim, um paciente com uma pontuação acima de 4, ele já tem uma indicação de profilaxia, no caso, farmacológica. Eu acabo utilizando a profilaxia mecânica para todos, porque eu vou mostrar um pouco, depois vocês vão ver que é um custo muito baixo, não tem por que não utilizar, né? Então, o paciente que vai fazer cirurgia acima de 2 horas, não tem por que não utilizar uma meia antitronco e não utilizar a solicitação de deambulação precoce. Mas, pelo Caprini, paciente intra-hospitalar, a gente entra para farmacoprofilaxia quando tiver um Caprini acima de 4. Então, essa foi só para a gente aumentar um pouco mais, é a que eu utilizo, né, no consultório, é a mesma, intra-hospitalar, por gentileza. Então, assim, quais são as dificuldades, né, que a gente tem? Tá muito fácil. O problema é que hoje a gente quer diminuir o tempo de internação.
Ninguém quer o seu paciente, nem o médico quer, nem o próprio hospital quer, o seu paciente muito tempo internado. Você quer que ele interne, resolva o problema e vá logo para casa. Então isso faz com que, às vezes, principalmente nas internações clínicas, faça com que esse paciente permaneça menos do que 7 dias dentro do hospital e ele não consiga cumprir nem a profilaxia mínima pelos ensaios clínicos recomendada de 7 dias. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente precisa de um acompanhamento pós-alta. Não adianta a gente fazer tudo certo no momento que ele está internado, seguir o protocolo, se ele não sair com alguma cartilha ou alguma orientação de pós-alta e não tiver essa assistência, né? Porque ele vai reinternar. E é o que a gente não quer. A gente não quer reinternação e muito menos a gente quer que ele tenha alguma complicação no TEV em casa, tá? Então, assim, essa é a grande dificuldade. Menos do que 2% dos pacientes, eles continuam a profilaxia após essa alta por essa dificuldade. Então, o nosso papel, ele é intra-hospitalar, mas ele é pós também, tá? Porque é para o nosso hospital que o paciente volta, né? É para o hospital de origem que ele veio e que ele vai retornar, e não é o que a gente quer, tá? Então, e a gente sabe, como eu falei, que a maioria dos eventos, eles não acontecem naquele momento, eles acabam acontecendo, eles têm picos. Eu vou mostrar sobre isso, eles têm picos, e os picos são a partir dos 7 dias, tá? Então, às vezes, a profilaxia ela tem que ser estendida. Tem casos que a profilaxia tem que se estender até por 4 semanas e tem risco de TEV até 100 dias, dependendo da cirurgia que foi feita. Então, assim, isso aqui também é algo que também acontece bastante como confusão e nos protocolos ser deixado bem claro, que é a questão da deambulação. Não é porque o paciente já conseguiu deambular precocemente que ele interrompe o protocolo da profilaxia. A deambulação ela é parte do protocolo. Não é porque está deambulando que ele vai deixar a profilaxia farmacológica. Pelos ensaios clínicos, a gente considera um mínimo de 7 dias. Então, tá deambulando por 2, 3 dias, segue no protocolo, tá? Então, é como eu falei, né? O risco do TEV ele pode se manter até 100 dias após a alta, dependendo de qual foi a patologia de base e qual foi o motivo da internação, né? E a gente sabe que existem picos, né? O risco do pós-operatório de uma TVP, por exemplo, ele é maior entre o 7º e o 14º dia, né? E não naquela primeira semana. Se você for pensar na embolia pulmonar, então, ela ainda é mais ainda. O pico dela é 14 a 28 dias após. Por isso a importância do segmento desses pacientes, tá? Que é onde a gente tem a maior falha dos hospitais que já seguem o protocolo, né? Os que já estão incorporados, que já têm o algoritmo já no seu hospital, é aí que está a maior dificuldade, a maior falha, tá? Então vamos falar um pouquinho né, que é o caso agora, né? Vamos falar um pouquinho da profilaxia farmacológica, como a gente faz, tá? A recomendação é ecoheparina, né? A recomendação é ecoheparina de baixo peso ou não fracionada. Por favor, bota as doses. A gente usa 5.000 unidades, né? De 8 3 vezes ao dia e 40.000 uma vez ao dia. Quando o paciente tem clearance renal, né? Renal, a gente vai ter que ajustar essa dose. Existem protocolos até de ajustes hoje em dia utilizando o dedímero, tá? Mas a maioria ainda está nesse esquema. Existem as suas exceções, como eu falei, para o paciente da cirurgia bariátrica, por favor, que os pacientes da cirurgia bariátrica a gente considera 40 miligramas 2 vezes ao dia, ela não é terapêutica, ela ainda é dose profilática devido ao sobrepeso do paciente e o IMC muito elevado, tá? Então, nesses casos, o grau de recomendação é 2C e a gente passa para 40 2 vezes ao dia. Assim como, por favor, nas cirurgias ortopédicas, a gente estende esse tempo, né? São situações em que a gente precisa manter a dose da medicação por mais tempo. No caso, quase 28 dias, né? De 3 a 4 semanas. Porque os eventos dele, a maioria dos eventos que acontecem das cirurgias ortopédicas, tudo pós-alta, tá? Dificilmente na alta vai vir até alguma complicação de TEV. Outra situação especial é os pacientes com câncer e os pacientes que já tiveram história prévia de TEV. Então, o paciente que foi feito cirurgia por neoplasia ou ele já carrega como fator o TEV prévio, a recomendação também é o uso mais
mais prolongado, né, de 4 semanas, e nesses casos já está bem instituído a questão da profilaxia mecânica, né, no caso a profilaxia com a meia de compressão, ou a compressão pneumática. Apesar de ser um grau de evidência 2C, existem poucos estudos para isso, mas é o que cada vez mais é pela dificuldade até de fazer esse tipo de estudo com profilaxia mecânica, mas nesses casos já está protocolado a utilização da meia associada, tá bom? Pode passar. Então, tempo. Vamos falar o que hoje se fala dentro do Safety Zone, o que a gente fala de tempo de profilaxia e duração. Como eu falei, paciente clínico, a média, 7 dias. Tá? Paciente clínico, então a gente utiliza no mínimo 7 dias. Os pacientes que são cirúrgicos, mas que não foram por motivos oncológicos, a gente utiliza de 7 a 10, acaba ficando que a média, no geral, na prática mesmo, 7 dias. Já os pacientes que estão envolvidos com o câncer, tanto abdominal quanto pélvico, que são áreas que realmente acabam envolvendo mais fenômenos de TEV, a gente prolonga por 28 dias, do mesmo jeito que nas artroplastias de quadril e artroplastia de joelho, tá? A gente só não utiliza quando tem contraindicação. Então, o paciente está dentro do protocolo e tem alguma contraindicação já absoluta para a utilização da profilaxia farmacológica, aí sim, aí nesse caso a gente não vai utilizar. Quando são relativas, a gente pode fazer o ajuste de dose. Nesse caso aí, a questão do laboratório também ajuda muito, né? A análise clínica está presente junto do protocolo, tá? Pode passar, que eu acho que não cabe a gente ficar entrando nisso agora. Então aí a gente utiliza métodos mecânicos. Os métodos mecânicos, mesmo no paciente que tem alguma contraindicação, que esteja em sangramento, não tem por que a gente não utilizar, porque ele não vai vir a interferir. Tem a vantagem de melhora dos edemas dos membros inferiores. A única questão ainda é que ainda tem poucos estudos para isso. Né? A gente ainda realmente ainda não está nesse ponto ainda da gente conseguir ter encaixadas no protocolo. Mas a gente sabe que não tem uma contraindicação específica ainda. Por gentileza. Então, o que são os métodos mecânicos, tá? Tem a compressão pneumática intermitente, né? A CPI, ela é o seguinte, ela no mínimo o paciente tem que ficar 18 horas das 24 por dia. Então, isso também é um fator limitador, porque 18 horas é uma por paciente, né? Então, a gente tem essa questão que acaba dificultando. Ela tem as questões físicas locais, você não tem como colocar um aparelhato desse num paciente que tem uma ferida, que está com uma fratura exposta, não tem como. Então, são mais impedimentos físicos, né, locais do membro. E pacientes com isquemias agudas graves, pacientes que não são que têm uma isquemia arterial, que tem uma contraindicação ao uso de qualquer terapia compressiva, realmente naquele momento não daria. Associado a isso, cabe a gente ter a equipe o fisioterapeuta faz parte do protocolo, né? O fisioterapeuta consegue nos ajudar muito nos exercícios. A gente consegue fazer exercícios tanto passivo quanto ativo com esse paciente. Existem um pedal de bicicleta que você consegue colocar no leito, só que é um custo realmente que isso acaba sendo feito apenas na UTI, na enfermaria como um todo ficaria muito difícil. Então aqui cabe o fisioterapeuta nos ajudar na deambulação. Ele entra dentro do protocolo também para estar nessa parte, cobrando esses métodos mecânicos, tá? E agora a gente falar um pouco das meias. As meias de compressão, as meias antitrombo, elas também fazem parte do protocolo mecânico. A compressão delas é gradual. O que é isso? Quer dizer que a maior compressão da meia, quando você olhar ali quanto que é a compressão, é no tornozelo. Então aquela compressão máxima ela acontece no tornozelo e ela vem gradualmente diminuindo aquela compressão até a coxa. Hoje a gente existe para meias antitrombo 2 modelos, que é a meia de panturrilha e a meia coxa. Por favor, tem as fotos, que são aquelas, a meia de panturrilha e a meia coxa. Elas são meias esterilizadas, então pode ser utilizado já dentro do ato intraoperatório. E para qualquer cirurgia acima de 2 horas, elas já teriam uma recomendação de uso. Elas têm um custo muito baixo em relação aos outros métodos mecânicos, então vale a pena a gente estar utilizando. Ela melhora a questão da estase, né, melhorando o retorno venoso. Então, com isso, por estar nessa questão, ela entra dentro da prevenção do tromboembolismo pulmonar e da TVP. O que a gente quer evitar? Isso, se o paciente não morreu de embolia pulmonar, o paciente fez TEV, mas não fez uma embolia pulmonar, naquele momento não foi a óbito, o que acontece? Isso é
é o que acontece quando a gente perde qualidade de vida. Por quê? Porque o paciente pode ter feito uma trombose e não ter sido subdiagnosticado. Quantos tiveram trombose e que só descobrem que tiveram trombose muito tempo depois? Fizeram uma cirurgia ortopédica, a perna inchou porque é normal inchar, então é esperado inchar, não entrou no protocolo, então ninguém investigou, ficou por isso mesmo, 5 anos depois bate no consultório da gente, do vascular, com uma úlcera. E às vezes essa úlcera foi, se tu começar a puxar o histórico desse paciente, foi isso. Então você reinterna o paciente. Então esse paciente, ele infecta, é um paciente que gera um custo maior, é um paciente que vai gerar uma reinternação por algo que a gente podia ter evitado há 5 anos atrás, né, quando ocorreu a internação e o evento. Então, assim, aqui é o papel de cada um. Todos precisam estar juntos, né? Não tem como o médico sozinho, o farmacêutico sozinho. A gente está tentando dar o passo inicial, né? O nosso objetivo aqui é o que acontece em outros hospitais que aconteça nos nossos. Aqui hoje estão os melhores hospitais de Florianópolis estão aqui. Então, é o que a gente quer, que sensibilize cada um de vocês para a gente tentar ter um melhor atendimento para o nosso paciente durante a internação e no pós, para que a gente realmente consiga ter uma qualidade de atendimento na nossa cidade. A minha frase final que fica, por favor, é que assim, o paciente precisa ter uma mensagem consistente sobre o uso adequado, tanto das meias, quanto da medicação e dos sintomas do TEV, já que isso acontece intra-hospitalar e no pós. Então, a informação é a melhor coisa. Campanhas, como eu falei, hoje já existem na internet, está cada vez mais fácil. Acho que isso é um passo muito importante, acho que isso ajudaria bastante de a gente também disponibilizar materiais para que o paciente acesse, justo nessa luta, todos contra o TEV, e vamos tentar fazer o nosso papel. Obrigada, espero que vocês tenham entendido, eu estou à disposição para o que vocês quiserem perguntar e falar como é em cada hospital, tá bom? Boa noite.